Bom dia amigos, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. A gente teve que fazer o nosso estudo de hoje gravado, tá? O motivo é compromissos familiares e para a gente não perder o fio da meada, gravamos e o link sobe então para o nosso Facebook no horário do nosso estudo, tá? Para que ninguém perca o nosso estudo. Fico muito feliz de estar junto de vocês mais uma semana. Estudando então o nosso Ceifa de Luz, pedindo a Jesus, nosso amado amigo, que esteja conosco hoje, agora e sempre. Amigos espirituais, guiem nossa marcha, sejam por nós, porque ainda não conseguimos por nós mesmos. Obrigado, Senhor. Ceifa de Luz, número 53. Gente, capítulo 53. Ai, 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 hein? Intitulado Confiando. Emmanuel nos traz assim puxada de orelha é leve, sabe? A consciência acusa, tá? É uma lição que vai chamar bastante atenção. Confiando. A frase em que o estudo de hoje é conduzido, né, através do Emmanuel e a psicografia do Chico, claro, diz assim: tende fé em Deus. Ponto. É uma mensagem de Jesus que está em Marcos 11, 22. Então, tende fé em Deus. Jesus, Marcos 11, 22. Confiando, amigos. Vamos lá? Vamos trabalhar? Tende fé. Onde está isso? Né? Que é Marcos capítulo 11, né? 22, um pouquinho antes, um pouquinho depois? O que Jesus estava dizendo? Qual que é o contexto? Bom, primeira coisa. O contexto é uma passagem em que Jesus estava caminhando com os apóstolos e ele estava indo de Betânia para Jerusalém, certo? Cidade de Betânia, ficava próximo a Jerusalém, uns 15 quilômetros aproximadamente, e eles estavam indo a Jerusalém. Saindo de Betânia, Jesus vê uma figueira, né? O figo era uma planta que era uma árvore, né, que dava o fruto, que é o figo. Não é o figo que a gente conhece aqui, é um figo um pouquinho menorzinho, tá? Mas era comestível, né? Inclusive, todo figo, a figueira, era utilizada nessa época. A sua madeira, as suas folhagens, então tinha utilização para tudo. E ele vê uma figueira todo frondosa, assim, cheia de folhas, e ele vai até essa figueira, né? Só que chegou lá, a figueira estava sem figo, né? Não tinha fruto. Então Jesus profere umas palavras, tal, depois ele segue para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, acontecem alguns fatos que são contados pelo evangelista Marcos, e os fatos ficaram basicamente marcados para a gente em que Jesus visita o templo, né? Expulsa vendilhões do templo, fala de sua palavra, dá alguns ensinamentos. A mensagem é bem rápida, tá? Marcos é bem sucinto, o evangelista Marcos. E aí de lá ele volta, sai de Jerusalém e volta para Betânia. Chegando em Betânia de novo, né? Ele vai ver a árvore mais uma vez. E é nesse contexto que ele profere, então, tende fé em Deus. Ok? Então, nós contamos assim o contexto da frase. Aonde está essa frase? Está nessa passagem que é da figueira estéril, que nós vamos contar aqui, agora vamos ler, para a gente entender o que o Emmanuel está chamando a atenção para a gente. Bom, então um pouquinho antes do versículo 22, nesse mesmo capítulo de Marcos, está lá, a figueira estéril. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Vamos repetir essa parte. Não era tempo de figos. Isso é muito importante, tá? Dirigindo-se à árvore, disse, isso é Jesus, gente, ninguém jamais coma de teu fruto. E seus discípulos o ouviram. Ninguém jamais coma de seu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Aí eles chegam em Jerusalém, tem essa passagem, essa parte que eu contei para vocês, e depois eles saindo de Jerusalém, ao entardecer, né? Saindo de Jerusalém, ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Aí eles chegam em Betânia e, passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Então tem esse lapso temporal, né? Que ao entardecer eles saíam de Jerusalém e aparecem de novo de manhã já em Betânia. E aí eles vão ver o que aconteceu com a figueira, né? Essa figueira que Jesus tinha dito para ninguém jamais coma de seu fruto. Passando por ali então de manhã, viram a figueira seca até as raízes. A figueira secou. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus então lhes respondeu: tende fé em Deus. Então é essa parte que o Emmanuel estuda hoje. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar do coração, mas crer que o que se diz realizará, assim acontecerá. Então essa é a passagem, tá bom? Jesus então está falando de fé. Mas tem uma coisa muito estranha para a gente quando a gente simplesmente se apega com a mensagem literal. Jesus amaldiçoando uma árvore, isso é possível? Né? Bom, pelo menos foi o que os discípulos aparentemente entenderam, porque Pedro ainda repete, né? Foi a figueira que o Senhor amaldiçoaste. Olha, veja, ela secou, né? Aí Jesus não comenta sobre a figueira, ele comenta sobre fé, né? Ora, mas que fé será essa? Para a gente então saber que fé é essa, a gente tem que ir no literal, que foi trazido na primeira vez que se transcreveu a mensagem de Jesus, que foi para o grego, né? E no grego está um pouquinho diferente. A fé não, né? A fé é tratada por pistes. E nós já falamos da fé aqui, né? A fé é entendida pelo hebreu, quando se fala pistes, ela é fidelidade, né? Ela não é acreditar. Acredere, né, que foi traduzido para a Vulgata Latina, julgamos que não seja o ideal, porque acreditar é vago, né? Sintonizar-se é sublime. Então, pistes quer dizer sintonia, fé, aproximação, ok? Então, como é que está lá no grego? Tá assim. E perguntou Jesus, dizendo: vocês têm fé em Deus? Perguntou, mas o Emmanuel não colocou uma frase, um questionamento, né? Mas é assim que está no grego. E perguntou Jesus, dizendo: vocês têm fé em Deus? Né? E o perguntou também poderia ser propôs. Mas de qualquer forma, a palavra que nós achamos como tradução propôs e perguntou, ela é uma palavra que aponta para a expressão, né, para a frase, aponta para o questionamento. Por quê? Porque o grego antigo, esse que foi escrito, né, o Novo Testamento, né, os evangelhos, as cartas de Paulo e tudo que tem na metade final da Bíblia,
não tinha pontuação. Olha que coisa interessante, não existia pontuação, não tinha vírgula, não tinha ponto final, não tinha separação de versículos, era tudo assim carreado, sabe? Uma frase atrás da outra e as coisas todas juntas, era tudo escrito sem separação. Então, quando existia a necessidade do evangelista colocar uma ênfase, por exemplo, ele usava uma palavra que significava a exclamação. Ou quando havia uma necessidade de escrever uma sentença questionatória, que era uma pergunta, por exemplo, ele usava também uma palavra que simbolizava a interrogação. Né? Então existem palavras que no texto bíblico do primeiro tempo, dessa época aí de Jesus, em grego, que significavam os pontos, né? 2 pontos, ponto e vírgula, ponto final, exclamação, interrogação. Então, essa sentença de Jesus foi uma proposta de Jesus aos discípulos, né? Foi uma pergunta de Jesus aos discípulos. Mas por que você está dizendo isso se o Emmanuel não usou? Porque o Emmanuel chama a nossa atenção para a falta de fé dos seres humanos, né? A falta dessa sintonia, a falta que nós mesmos colocamos para nós quando a gente se afasta do divino, né? Quando a gente não entrega as nossas possibilidades ao Criador. Não é passivo, gente. A entrega é ativa, só que nós precisamos confiar nessa sintonia. Então, é nesse sentido. Então, Emmanuel trouxe esse sentido para o estudo de hoje. Acontece que esse questionamento explica, antes de tudo, por que Jesus disse que ninguém, ele afirma, quando a árvore ainda estava frondosa, ele explica, através desse questionamento, por que, olha só, gente, por que que ele diz, ninguém há de comer do fruto dessa árvore? Para nós, para o nosso estudo, o que a gente encontrou foi uma citação muito clara e lógica do texto bíblico do Antigo Testamento, do livro Gênesis. Quando Deus, o Senhor Deus, diz para Adão e Eva, de todos os frutos do jardim de delícias, que é o jardim de Éden, vocês podem comer, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que isso significa? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é igualar-se a Deus. Quando nós nos igualamos a Deus, ou igualamos é impossível, né? Quando nós pensamos que nós podemos ser Deus, nós nos desviamos do caminho. Então, a simbologia do alimentar-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal está vinculada a isso. Então, é Jesus apontando para isso, gente. Olha, quando nós não nos sintonizamos com o Criador, não nos ligamos através dessa fé, né, com o Pai, com Deus, né, nós nos tornamos orgulhosos, egocentristas, né? E dessa árvore você não deve comer, porque nós nunca seremos Deus. Deus é único, pleno. E Jesus é mais um dos filhos de Deus, o maior que nós conhecemos, né? O nosso mestre, mas ele não é Deus. Então, assim, ninguém vai poder comer do conhecimento do bem e do mal. Ninguém poderá se alimentar disso plenamente, porque conhecer o que seja bem e mal em essência é divino, né? Certo? Então, as leis foram criadas por um só, nós não podemos debater isso com Deus. Cabe à criação olhar para si mesmo e entender que nós temos
as possibilidades nas nossas mãos. Aí o que aconteceu quando Adão e Eva comeram, né? O casal comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles foram expulsos do paraíso, né? Mas essa expulsão, gente, é por demais também melancólica no nosso entendimento, né? Deus expulsando um dos filhos, o casal, né? Então, essa expulsão é o sair para operar, é o sair para trabalhar, né? Tu terás que erguer-te com o suor que escorrerás do teu rosto, né? Através do trabalho. Então, assim, a gente sai dessa ganga do instinto, né? Governados pelo instinto, e passamos a conduzir as nossas vidas com as nossas escolhas e através da razão que vai se ampliando, né? Instinto está lá ainda, mas ele cada vez vai diminuindo e nós vamos ampliando o nosso raciocínio, o nosso pensamento, as nossas escolhas e vamos crescendo moralmente. Esse é todo o processo, tá? Então, quando a gente erra, a gente se entrega ao mal, né? A gente cria esses conflitos íntimos, são os equívocos, né? Que acusam a nossa consciência. Então, é esse sentido, né? Então, Jesus não amaldiçoou a figueira, né? Não houve isso, né? Não é bem isso. Jesus estava apontando para os hebreus, ali os 12, né? A gente acredita que sejam os 12, os apóstolos, aqueles mais próximos, está apontando para um ensinamento lá de Gênesis, que todo mundo estudou. Porque os hebreus estudavam muito, né? Todo mundo estudou, só que ninguém entendeu. Olha, para você se fidelizar a Deus, para você ter fé, segundo o que o Emmanuel está chamando assim, tem de fé em Deus, é preciso se libertar da ganga do orgulho, né? E não achar que nós somos Deus. Vamos ver se é isso que o Emmanuel está dizendo? Olha o texto de Emmanuel. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Então nós acreditamos nos físicos, nos astrônomos, nos matemáticos. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou a base da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias. Tendo fé nos processos imunológicos, iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina. Olha como é autêntico, né? Como é do dia de hoje, né? Tá falando de vacina. Liquidando o problema das moléstias contagiosas. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores públicos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir as criaturas da infância à madureza. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Então, gente, a nossa felicidade, quando nós compreendemos que estamos com o Cristo, com os ensinamentos dele, né? Isso nos trará a real felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, olha só, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio do homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Por isso que eu disse que era uma chamada de atenção para todos nós. Então, só vale dizer que é cristão se seguir de fato os ensinamentos de Jesus. Só vale se for prático. Se ficar na teoria, não vale. Bom domingo para todo mundo. Obrigado pela atenção. Semana que vem voltamos
com a programação normal. Beijos, gente.